Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a natureza e a colonização da Oceania. Não esqueça que esse continente é um continente bastante diverso e, acima de tudo, com uma grande heterogeneidade cultural. Haja vista que o processo de colonização aconteceu por inúmeros países da Europa. Perfeito? Não esqueça, entre as principais características da Oceania, nós precisamos lembrar que ela está localizada entre os oceanos Índico e Pacífico. Os fatos mais importantes que você precisa lembrar: primeiro, que a maior parte desse território da Oceania fica no hemisfério sul, onde você percebe exatamente aqui, na questão, se você for analisar, nós temos a linha do Equador, grande parte da Oceania fica abaixo da linha do Equador e uma outra parte fica acima. Por isso se afirma que a maior parte está no hemisfério sul, ok? Entre as principais características, precisamos lembrar que a Oceania possui 14 países, várias ilhas, territórios exatamente dependentes, ok? E não esqueça, os principais países que estão aqui, Austrália, Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Kiribati, Micronésia, Nauru, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, ok? Tonga, Tuvalu e Vanuatu, ok? Esses são os países que compõem atualmente, não esqueça, a Oceania, tudo bem? Que é composta também por várias ilhas e territórios dependentes. Além disso, nós precisamos lembrar que esse território passou por uma colonização europeia, desde o século XVI até o século XIX, onde inicialmente nós tivemos uma colonização espanhola, mais tarde vamos ter de britânicos, franceses, alemães, enfim, vários povos europeus procuraram conquistar essa nova área, esse novo continente, ok? Atualmente você precisa saber também que a Oceania é marcada por fortes contrastes socioeconômicos, onde apenas a Austrália e a Nova Zelândia têm um maior desenvolvimento econômico. Os demais são países bastante dependentes economicamente, inclusive da Austrália. Perfeito? É um grande polo turístico, econômico, industrial e cultural. E não esqueçamos, a Austrália, além de ser a maior, é a mais populosa e também a mais desenvolvida junto com a Nova Zelândia. Perfeito? Além disso, nós precisamos lembrar da regionalização da Oceania. A Oceania se divide exatamente em 4 regiões, ok? Essas 4 regiões são extremamente importantes para nós entendermos a geografia da Oceania. Nós temos a Australásia, temos a Micronésia, a Polinésia e temos a Melanésia. Não esqueça que a Australásia é a maior parte da Oceania, ok? Composta justamente pela Austrália, ok? Nós temos a Micronésia, que é uma região de concentração de pequenas ilhas. Temos a Polinésia, que é justamente a região de altíssima concentração de milhares de ilhas. Perfeito? E temos a Melanésia, que é uma região onde você tem uma alta concentração de ilhas com a predomínio da população afrodescendente, portanto, a população negra. Perfeito? Não esqueça os aspectos naturais da Oceania. O clima é bastante diversificado, afinal, ela é cortada imaginariamente pela linha do Equador. Perfeito? E você percebe que ela está em várias zonas climáticas. Ela tem territórios na zona subtropical, tem territórios na zona tropical e tem territórios na área equatorial. Logo, nós temos uma diversidade climática marcada pelo clima árido, clima semiárido, clima subtropical, mas o clima que predomina é o tropical equatorial, ok? Como o clima é diverso, a vegetação também é bastante diversificada. Então, nesse continente, nós encontramos desertos, encontramos savanas, estepes, que no Brasil nós conhecemos comumente como cactos, florestas temperadas, ok? Em virtude do clima subtropical e, claro, as florestas tropicais e equatoriais. Dando continuidade ainda nos aspectos naturais, nós precisamos lembrar do relevo. O relevo da Oceania é um relevo bastante diverso, ok? Ou seja, um relevo bastante irregular e em algumas áreas até recente, onde você tem a concentração de planícies, planaltos, montanhas e também por o fato de estar numa área de instabilidade geológica, ok? Ela é marcada pela instabilidade tectônica, exatamente com a presença do vulcanismo, ou seja, a presença de vulcões, perfeito?
Em relação à questão da hidrografia, nós precisamos lembrar que a hidrografia é bastante densa e caudalosa, e ela é bastante utilizada nesse contexto da Oceania, principalmente para fins do turismo, ok? Para a navegação. E lá tem alguns lagos que se destacam, como o lago Erie, o Taupo, o Torres e o Gardiner, perfeito? E claro, os maiores rios estão concentrados exatamente na Austrália, como o rio Murray e o Darling. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.